Olá, amigos! Vamos falar hoje sobre desânimo. Alguém desanimado por aí, alguém se sentindo sem energia, sem disposição para fazer as coisas. Bom, Joana, mais uma vez, certeira nas suas mensagens. Capítulo 3 do Momentos de Harmonia, ante o desânimo. E ela já começa trazendo um alerta, um chamado de Joana. Quando o desânimo intentar o sítio da tua casa mental, insiste na ação libertadora. Ela já começa dizendo para a gente não se entregar ao desânimo. E esse texto tá tão bom, gente. Cada capítulo desse livrinho, que é tão pequenininho, mas é tão condensado, é tanto saber condensado, que foi difícil até marcar alguns pontos, alguns tópicos para a gente tratar aqui. Como os nossos vídeos têm uma duração curta e é muito conteúdo, eu sempre vou marcando em cada capítulo, cada episódio, eu marco alguns tópicos. Meus livrinhos ficam aqui todos anotadinhos, riscados, pintados, escritos, enfim. Do jeito que livro tem que ser, né? Mas nesse aqui eu comecei a riscar sublinhar todas as frases e anotar e escrever, enfim, porque não tem o que tirar, sabe? É tão bom e é tão verdadeiro. Joana fala de uma forma que ressoa na alma da gente, porque ela está falando de alma para alma, né? De espírito, no caso, ela está fora do corpo físico, então não tem essa denominação de alma, mas é de espírito para espírito, né? De seres imortais para seres imortais. Ela que compilou aí tantos saberes do campo psicológico e nos trouxe, nos banha com os seus textos, as suas mensagens. Ela vai dizendo que o desânimo, ele é como ópio que penetra suavemente e domina com a indiferença. Quando a gente está num episódio, acontece alguma coisa que derruba o ânimo da gente, às vezes acontece uma situação ou não acontece alguma situação que a gente está esperando muito e aí chega na hora aquilo falha ou não acontece. É como se a gente tomasse um balde de água fria, né? Dá aquela desanimada, aquela puxa. Aí fica mais fácil a gente detectar esses braços, esses tentáculos do desânimo nos pegando, feito um polvo aí, né? Cheio de bracinhos. Mas muitas vezes o desânimo vem dessa forma que a benfeitora nos traz, com suavidade. Ele vai pegando, ele vai se emaranhando nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, sem que a gente dê tanta conta do que a gente está sentindo, de que tem aquelas perninhas do desânimo nos abraçando, né? E esse nos domina, esse sentimento de desânimo nos domina. Como coincidências não existem, né? A sincronicidade, já diria Jung e tantos outros, essa semana que eu tinha esse texto para gravar a respeito dele, um pouquinho antes, eu comecei a me perceber com alguns dos pensamentos que está aqui Joana descrevendo um pouquinho mais para frente no texto. E aí um dia eu estava tomando banho, resolvi bater um papo comigo mesma, que a gente tem que ter, gente, umas conversas assim com a gente mesmo.
E não só de vez em quando, não. Elas precisam ser, eu diria que diárias, que permanentes. A gente tem que se ouvir, se escutar, né? E eu percebi que eu estava muito reclamona de mim mesma, muito queixosa, muito censora de mim mesma, dos meus atos, dos meus pensamentos, das minhas atitudes, ou não, né? Se fiz, por que que fiz? Se não fiz, por que que não fiz? Sabe aqueles loopings assim, de ataque? E estava desanimada. Então eu comecei a me perguntar o porquê disso, né? O porquê do desânimo, com as dificuldades da vida, com alguns projetos que ainda não chegaram ao momento de se concretizar, com as muitas exigências da vida que são todas ao mesmo tempo, né? Tem hora que é tudo junto e misturado. Não sei na vida de vocês, mas eu acho que é na de todo mundo. Tem um dia ou alguns dias em que tudo acontece, né? Uma fase em que é tudo ali, tudo agora. E a gente fica meio perdido para onde ir, como dar conta de todas as coisas. Atualmente estamos em um momento de muitas disrupções, de muitas mudanças, de muitos paradigmas sendo postos ali debaixo de uma luz forte para que a gente olhe, para que a gente repense, para que a gente reveja o que é que a gente acredita mesmo, o que é que a gente traz nos nossos comportamentos estruturalmente, o que a gente está fazendo aqui nessa terra, né? Então são momentos de muitas mudanças internas. Eu vejo isso muito em mim atualmente e vejo muito em muitas pessoas. Não todas, porque esperar que todo mundo vá sair melhor de uma situação X ou Y é utopia, é ingenuidade. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua fase. E Deus está no tempo de todos nós, né? Então, essa minha conversa comigo mesma, no banho, que eu gosto de conversar comigo, porque aí a água vai lavando o corpo, vai lavando o espírito, vai lavando os pensamentos, os sentimentos. Tem uma fala do Haroldo Dutra, que eu não vou lembrar em qual palestra, em qual estudo que tá, mas em que ele fala para a gente aproveitar os banhos diários, que ele espera, e eu também, que todo mundo tome banho diariamente, né? Eu possa ter uma água disponível todos os dias para tomar um banho, que a gente mentalize não só as sujeiras do corpo que vão saindo com a água e com o sabão, mas também os detritos espirituais que a gente vai pegando. Porque ao longo do dia, independente se a gente está pessoalmente, fisicamente com as pessoas, ou através do online, ou através do telefone, até mesmo pelas ligações mentais que nós temos, que são absolutamente materiais, a gente vai impregnando a nossa psicosfera, né, o nosso campo mental, espiritual, a gente vai impregnando de várias energias nossas que nós produzimos e que vêm dos outros e que a gente deixa impregnar, tanto as boas quanto as ruins, né? E aí que a gente deixe no banho essas energias que são ruins, que elas sejam levadas embora ali, né? Como se fosse uma água fluidificada que nós tomamos no copinho, né? A água é um excelente condutor de todas essas energias. Então, eu me reparei num momento de
de desânimo com algumas coisas, mas não assim um desânimo de estar prostrada, de não quero mais, de ó mundo difícil, ó vida, ó céus, não, nada disso. Eu só estava diminuindo a marcha interna. Eu estava com algumas vozezinhas internas dizendo o quanto eu poderia não dar conta de todas as coisas que eu tenho que dar conta, tenho para dar conta agora. E Joana fala aqui da necessidade da vigilância, porque ele vai conspirando contra a gente, ele vai atuando contra os nossos esforços, ele vai esbordoando, vai esbofeteando as nossas atitudes, censurando o nosso comportamento. A gente vai embotando, a gente vai encolhendo. Ele começa pelo coração, pelos sentimentos, porque, gente, vamos ser honestos, vamos ser sinceros uns com os outros. A gente tem muito de materialismo nesse nosso mundo e em nós. Até por isso a gente está aqui nesse planetinha, né? Se a gente já fosse mais apegado, apegado não é o termo, se a gente fosse mais ligado às questões espirituais do que às materiais, a gente estava em outro planetinha, né? A gente não estava aqui na Terra, mundo de provas e expiações, transição planetária para regeneração ainda. Então, mas a gente tem esse materialismo, mas o que nos pega de verdade é o sentimento. O que realmente faz a diferença na nossa vida são os sentimentos, que são o que fala a alma. Né? A gente estudou aí 20 episódios do Momentos de Saúde com Joana. Quem não assistiu, tá aí no meu canal. Assistam a playlist, falando o quanto a nossa saúde é vinculada, na verdade, ao espírito, à alma, né? As questões da alma, desse ser imortal que nós somos. Então, o que nos pega primeiro, o que derruba a gente, é pelo coração. Então, Joana vai nos dizer que o desânimo, por perversão, por perverso que é, se insinua no coração e alcança o raciocínio, propondo desistirmos da luta. Qual luta? O bom combate, as lutas internas, a nossa transformação moral, as nossas atitudes no mundo. Porque o que efetivamente nos aproxima do caminho evolutivo, que nos leva para frente, é a ação no bem. Então, se há algo que intenta nos atrapalhar, rapidamente vai atuar sobre a nossa atuação no mundo. Então, o desanimado vai parando de agir, vai parando de fazer. Ele vai desmobilizando as nossas forças. E muitas vezes a gente vai entrando nos processos depressivos, a gente vai iniciando adoecimentos que começam na mente, mas vão para o corpo, né? se espraem para o corpo físico como ferramenta, né? Como veículo de ação e de paralisação. Então hoje a gente desiste de uma coisa, amanhã a gente desiste de outra. Ah, não, semana que vem eu faço, hoje não. Ah, para que arrumar a casa? A gente está no meio da pandemia, não recebo visita mesmo. Deixa essa roupa aí amontoada na cadeira. Ah, outra hora eu lavo essa louça, né? E assim vai indo. Deixa que o marido faz, deixa que o filho faz, deixa que a esposa dá um jeito. Eu vou ficar aqui quietinho no meu canto. Amanhã, um pouco mais adiante, esse desânimo vira um desalento perante a vida. A gente começa a perder a esperança na vida.
a gente começa a achar que tudo é mais ou menos, que tudo não tem graça. Eu costumo dizer que a vida vai perdendo a cor, ela vai ficando toda cinza. Dá uma olhadinha aí no seu dia, nos seus últimos dias. Independente do que você fez ou não fez, como é que foi seu dia? Que cor teve o seu dia? Teve colorido? Ou ele teve cinza? No sentido de estar sem tonalidades. Nós precisamos de todas as cores, ou seja, de todas as emoções, de todos os matizes, de todas as diversidades atuando em nós, dentro de nós e ao nosso redor. Se as coisas que acontecem ou deixam de acontecer, elas passam a perder a importância. A gente entra naquela história do tanto faz. Você quer almoçar ou você quer lanchar? Ah, tanto faz, qualquer coisa. Você quer assistir uma coisa na TV ou você quer ouvir uma música? Ah, tanto faz. Se tudo tanto faz, e não no sentido de tanto faz porque as duas coisas são excelentes. Não, tanto faz porque nenhuma tá te agradando, nenhuma tá mexendo no coração. É esse estágio de desalento perante a vida. No futuro, segue Joana, é o fracasso total, porque a gente vai desistindo da vida. E a cada desistência nossa, isso retroalimenta o nosso desânimo. Quanto mais eu não faço, mais desanimado eu fico. Quanto mais desanimado eu tiver, mais eu não faço. É preciso romper com esse círculo vicioso. É preciso ter coragem. Né? A palavra coragem é agir com o coração. Às vezes a gente acha aí no sentido leigo, no senso leigo, a gente acha que coragem é nem pensar, é raciocínio puro, é força bruta. Não, coragem é agir com o coração, é pôr a tua alma em tudo que você faz, é ir com o seu sentimento, com o seu melhor sentimento, que às vezes a gente deixa guardado numa gaveta emocional, né? E fica ali usando só aqueles sentimentos mais ou menos assim. E aí a vida vai desbotando, né? Como se fosse uma rosa que vai murchando, que vai ficando para baixo. E aí Joana, com as suas orientações do que fazer, né? Ela definiu o que é o desânimo, é o inimigo de todas as criaturas. Ela traz o desânimo numa outra definição, como aquele que responde por vários mecanismos de fuga à responsabilidade. Que às vezes a gente está com o peso das informações do dia, das obrigações, das transformações que estão vindo por todos os lados, ou por um lado só, mas que está afetando a gente de uma forma muito difícil, né? Uma mudança na vida muito radical, uma saída de um ente querido do nosso convívio, uma alteração no trabalho, questões de saúde nossa ou dos nossos queridos, enfim. A gente, às vezes a gente tem dificuldade de lidar com as nossas responsabilidades, porque senão não seriam provas, certo? Senão não seria escola da vida. Se todas as situações que a gente precisa passar nessa vida fossem fáceis, a gente era professor da vida, a gente não era aluno, não é? E na verdade nós aqui nesse mundinho somos todos alunos, todos. Não tem nenhum professor aqui não. O único professor que passou aqui num corpinho, nesse mundo físico, foi Jesus, né? Passou para nos ensinar. E Joana lembra de Pedro, de Judas, que no desânimo ali da responsabilidade, da paciência,
necessária, no caso de Judas, de esperar o tempo de Deus, que era o tempo em que Jesus agia. Em Pedro, ela fala da falta de ânimo, de paciência, de persistência na vigilância dos pensamentos. Quando ele nega Jesus, ele estava ali invigilante. Se ele tivesse se mantido mais ereto, mais firme na vigilância dos pensamentos dele, ele não teria feito as negações, que depois ele tanto se arrependeu, coitado, que tanto doeu ao coração dele. Então, Joana vem nos dizer, não desista. Não desista. Vincula-se de coração e contribui em favor das causas nobres da humanidade. Isso já é até científico. Pessoas que se doam ao próximo, que se ligam emocionalmente a fazer o bem, elas têm um up na sua saúde física, na sua longevidade, na sua percepção de felicidade. Não é porque eu vou lá ver que tem um outro sofrendo mais do que eu, então eu que me conforme com a minha dor, não é isso. É que o sentido de utilidade, o sentimento de estar fazendo algo de útil para alguém, isso nos alimenta, porque isso está lá na nossa criação, né? No nosso manual de instruções, que só Deus tem, está escrito que fazer bem ao próximo, que ser útil e, portanto, ser um co-criador, esse é o sentido da palavra, somos co-criadores de Deus, isso nos alimenta, isso nos abastece da energia necessária, nos afasta dessa sensação de desânimo. E ela nos lembra que nós temos inestimáveis recursos necessários para perseverarmos, para amarmos, para encontrarmos o caminho da nossa realização pessoal. A gente não está nesse mundo por um engano, por um equívoco, porque Deus esqueceu de um de nós em algum cantinho aí desse planeta. Nós estamos aqui vinculados pela amorosidade de Deus às nossas tarefas, que não são tarefas mirabolantes, não é ser o Superman ou a Mulher Maravilha, eu sempre digo isso. Deus não nos pede ações sobre-humanas, Ele nos pede que sejamos humanos, abandonando passo a passo, degrau a degrau, as nossas camadas mais grosseiras, aquelas que a gente foi grudando, né, as armaduras que a gente foi grudando em torno da gente ao longo dos nossos processos milenares e também nessa encarnação. A gente vai grudando um monte de plaquinha, né, de defesa, e tem hora que a gente ainda pensa que a melhor defesa é o ataque, e aí sai atacando todo mundo, né? Todo mundo de fora, que são as outras pessoas, e todo mundo de dentro, que a gente se ataca. A gente ataca as pessoinhas que nós temos dentro de nós também. E quando na verdade a gente tem que ir soltando esses pesos, soltando essas amarras, para nos sentirmos mais leves e, portanto, naturalmente mais felizes. A gente só faz isso lutando para cumprirmos as nossas tarefas, o nosso bem-estar, ajudando quem está em volta da gente. E nessa troca de ajudas mútuas, a gente vai se alimentando, a gente vai se levantando e fugindo dessa força do desânimo. Ela encerra com uma última lição, um último remédio, um último medicamento contra o desânimo. E esse é um medicamento, gente, infalível. A gente é que não aprendeu tão bem ainda a usar. Ela nos lembra de Tiago.
no capítulo 5, versículo 13 da Epístola de Tiago, em que ele diz: está aflito alguém entre vós? Ore. Eis o melhor remédio, sempre. Ore, peça a Deus, se ligue a essa energia criadora que está junto de todos nós, seja lá como você o entenda ou a entenda, enfim, é o nosso Criador que está aí o tempo inteiro emanando sobre nós a sua energia. Eu gosto de usar a analogia de que Deus é como uma chuvinha branda, mas constante. Aquela chuvinha que faz as plantas crescerem, sabe? Que levanta da terra aquele cheirinho gostoso que a gente gosta de sentir, que faz aquele barulhinho gostoso de ouvir, que acalma. Deus é essa chuvinha criadora, adubadora, fertilizante, que chove o tempo inteiro. Mas cada um só absorve dessa chuva aquilo que se permite absorver. Muitas vezes a gente sai na chuva com um copinho desse tamaninho para pegar só umas gotinhas de água. Outras vezes a gente se permite sair com um balde, um tonel, né? O ideal é a gente sair todos os dias para a vida com um tonel para absorver aquele barrilzão grandão, sabe? Igual de desenho animado. Um barrilzão para a gente absorver essa chuvinha que é Deus dentro de nós. E não com um baita guarda-chuva. Tem gente que sai, a gente, assim, que sai com um sombreiro, aquele guarda-sol de praia gigante, para fugir da chuvinha que é Deus, tentando adubar a vida da gente. Então voltamos à a água do banho, sem desperdício de água, por favor. Não estou recomendando a ninguém passar horas no banho, que desde que eu fui lá para o Malawi, numa ação da Fraternidade Sem Fronteiras, e vi o que é a ausência da água, principalmente água potável, no dia a dia, isso mexeu bastante comigo. Mas que a gente se permita, na analogia, utilizar essa água viva que é Jesus, nos trazendo Deus, nos trazendo esse reino dos céus dentro de nós. Então, terminamos hoje falando do desânimo com o ânimo. Sigamos e que estejamos sempre juntos. Um beijo a todos e até o nosso próximo episódio.